Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, mensagem que está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Daniel, ele buscou entendimento sobre os tempos, sobre o que haveria de vir. Daniel, ele se preocupava com o futuro e ele teve discernimento de Deus das coisas futuras. Se não compreendermos o tempo em que nós estamos vivendo, nós vamos correr sem entender e sem viver a plenitude que Deus reservou para cada um de nós. Nós nos perdemos no tempo, nós nos apegamos às coisas passadas, tentamos resolver as coisas que passou e esquecemos que Deus está sempre dando coisas novas para nossas vidas. E assim a gente sempre se atrasa e se perde no meio dos nossos pensamentos. Às vezes, nós estamos nos desgastando, né, a nossa força em coisa que já passou. A palavra de Deus diz que tudo passa, tudo tem o tempo certo para acontecer, como diz em Eclesiastes. Estamos, muitas das vezes, atrasados nos nossos propósitos, não conseguimos discernir. E os ataques espirituais também nos atrasam, né? Espíritos de atraso, eles entram na nossa vida para que a gente não viva a plenitude de Deus, não viva aquilo que Deus preparou para nós. Também, às vezes, a gente se envolve com coisas que tomam o nosso tempo, tomam a nossa força e nos distraímos quando estamos em direção do nosso propósito, porque todos nós buscamos algo diante de Deus. A gente sempre quer alcançar mais sabedoria, queremos alcançar, trabalhar, né, na obra de Deus, mas ficamos focados em coisas que não vão ter solução, porque o tempo dela já se passou. E Daniel tinha essa visão, ele tinha esse discernimento, e Deus veio a ele por causa das palavras dele. Perdemos oportunidades na nossa vida por não focar e praticar o que Deus quer para nós. Consegue entender isso? Nós praticamos as coisas erradas, buscamos coisas que não vão ter mais soluções. Nós necessitamos de entendimento até para adorar a Deus. Você não pode adorar a quem você não conhece. Então, Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Ele falava com Deus, Deus veio por causa das palavras dele. Então, quando você não entende o que você faz, você já está atrasado, porque você tem que ter entendimento daquilo que você está fazendo. Perde tudo em coisas alheias aos céus, você fica preocupado com as coisas que você está vivendo, com os problemas que você está enfrentando. Muitas das vezes vamos na igreja, oramos, jejuamos para que problemas sejam resolvidos e nem todos vão ser resolvidos da forma que a gente quer. Quando nós oramos, nós temos que entregar as coisas na mão de Deus e caminhar para frente. Porque se a gente ficar parado junto com o problema, a gente nunca vai conseguir andar para frente, não vamos viver a plenitude do nosso Deus. Nós podemos estar em Jesus, mas estamos fazendo as coisas que estão matando o nosso propósito. Como eu falei, nós podemos estar na igreja, podemos estar em oração, podemos estar jejuando, podemos estar em comunhão com Deus, mas fazendo coisas que não são para esse tempo. Deus diz que faz, eis que eu faço coisas novas, te dou coisas novas para a sua vida. Nós temos que estar atentos às coisas novas que estão chegando. Devemos estar alinhados a Deus e viver o tempo de Deus, entender que existe o tempo de Deus para todas as coisas. Tem coisas que você pediu hoje, que você fala com Deus, que você ora, que você vai ter a resposta daqui a muitos anos.
Não é para agora, aquilo não é para agora. E o que é para agora você está deixando passar. Eu não sei se eu consigo ser claro nesse sentido. Quem entende os tempos, chega primeiro. Tem muita gente fazendo muitas coisas, mas fora do tempo. É isso que eu quero dizer, fora do tempo de Deus, e não vamos alcançar o propósito dessa forma. Herodes questionou os magos sobre o tempo que eles tinham visto a estrela, porque ele queria saber do tempo que os magos tinham visto. Herodes não viu o sinal, pois ele não tinha foco em Deus, os magos viram. E o tempo deixou ele para trás, consegue entender? Os magos viram, mas ele não viu, por quê? Porque ele estava focado em outras coisas. Você tem que compreender o tempo certo. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas nesta terra. Então, se você não quer perder o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que acelerar, ir para frente e acompanhar o ritmo que Deus está te dando. Compreenda o tempo para que você não chegue atrasado mais uma vez. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, pelo nosso dia, pela nossa vida, pela saúde e oportunidade que nos deste de estar aqui mais uma vez, te adorando, Senhor, e buscando o entendimento da tua palavra, buscando o crescimento, uma palavra que nos fala sobre o tempo de Deus, uma palavra que fala sobre o foco, sobre aquilo que nós devemos ter nesse momento. Cada dia o Senhor nos renova, cada dia o Senhor traz uma novidade de vida e muitas das vezes, Senhor, ficamos parados em coisas que vão ter resposta depois de muito tempo. Só o Senhor sabe o tempo das coisas, então nos ajude nessa questão, nos dê entendimento sobre isso, que nós conseguimos avançar, Senhor, para alcançar a plenitude da vida de Deus sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, nossa casa, nossa vida, a nossa família, que as oportunidades e novidades de vida chegam até nós, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, Senhor, sobre nossa vida financeira, que nós consigamos alcançar o propósito, viver um alinhamento com Deus e estar presente em todas as questões que vêm do céu para nossas vidas. Abençoe o nosso caminho, Senhor, que haja luz, que haja perdão, que haja misericórdia, que haja piedade, que haja livramento, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém.